Guarda só um pouquinho, tá, gente? Está abrindo. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Então, estão vendo? Ciências morfofuncionais dos sistemas imune e hematológico? Sim. Então, pessoal, hoje a nossa é a AP1, né? E aí, o que a gente vai analisar hoje na nossa AP1, né? Nós vamos analisar 3 lâminas. A primeira lâmina é uma... Oi? Aqui tem muita gente lá no grupo do WhatsApp que não está conseguindo acessar. Espera aí, eu vou dar uma olhada aqui no celular. Tá bom. Guarda só um pouquinho. Acho que o pessoal está conseguindo entrar agora. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar o slide? Estão conseguindo? Então, vamos dar prosseguimento, porque senão a gente vai, né, se atrasar aqui. Então, a nossa lâmina 1, que nós vamos observar hoje, é uma lâmina do timo, de um rato. E aí nós vamos precisar identificar com um desenho a cápsula do tecido conjuntivo e os trabéculos, e os lóbulos, a zona cortical, que são os linfócitos, e a zona medular, que são os linfócitos e corpúsculos de Russell. E aí nós temos a lâmina 2, que é uma lâmina de linfonodo. Nós vamos precisar identificar e esquematizar em desenho a cápsula do tecido conjuntivo e as trabéculas, a zona cortical, né, que são os nódulos linfáticos e o tecido linfóide difuso, e a zona medular, que são os cordões medulares. E na lâmina número 3, nós vamos examinar e analisar uma lâmina de baço, de um cão. E aí nós vamos identificar a cápsula do tecido conjuntivo e os septos e os lóbulos. Sumiu, gente, a página? Espera aí, tá entrando mais gente aqui. E aí, pessoal, como nós já estudamos nas teleaulas, né? O nosso sistema imune, como já foi falado, ele é responsável pela defesa do nosso organismo. E ele é o nosso sistema de proteção. E hoje nós vamos estudar... Elza, você tem como desligar o áudio? Desligar o áudio que está dando interferência aqui, por favor? Vou tentar, peraí. Tá. E aí, hoje nós vamos estudar... Isso, porque está dando interferência aqui. Obrigada. E hoje nós vamos estudar um pouquinho da histologia dos tecidos linfóides. E aí, na nossa aula prática, como já foi falado, nós vamos estudar o timo, o linfonodo e o baço.
E eu peço que vocês esquematizem, como foi falado, em forma de desenho essas lâminas, como a gente fazia mesmo no laboratório. E aí, antes da gente iniciar, nós vamos primeiro falar um pouquinho do timo, né? O que vem ser o timo, né? Para que ele serve? Que é a nossa primeira lâmina que nós vamos examinar. O timo, gente, é uma lâmina, é uma glândula linfóide primária. Ela é especializada ao sistema imunológico e é dentro do timo que os linfócitos T amadurecem, né? E a medula óssea produz o linfócito e que posteriormente eles migram para o timo para amadurecer e se transformam em linfócito T. E do timo que eles entram na corrente sanguínea e chegam nos tecidos linfóides, né? Então, assim, muitas pessoas, às vezes, o que eles falam, né? Que são órgãos, o timo, o baço, geralmente são o quê? Órgãos que não fazem diferença para o nosso corpo. Muito pelo contrário, são órgãos que fazem parte, o quê? Da proteção, né? Eles auxiliam na proteção do nosso organismo. E aí, agora, a gente vai analisar essa lâmina de timo, tá? Vocês estão vendo a imagem? Vezes. Então, você vai ali no seu Estão Imagescope, ouvindo? no seu programa, colocar no aumento de 4 vezes. E aqui nós temos os dois lóbulos do timo. A região cortical, essa região cortical, veja que ela é uma região mais escura, tá? Por que ela é uma região mais escura? Porque ela tem uma quantidade maior de linfócito, tá certo? E uma região medular central. Veja que essa região medular, ela é mais clara. Então, o que nós temos no timo? Nós temos uma região mais periférica, mais externa, que é a região cortical, e uma região mais interna, que é a região medular, tá? E por que o timo ele possui esses dois lobos? Porque ele tem ali paredes que são formadas de tecido conjuntivo, então aqui nós temos paredes de tecido conjuntivo que vai seccionar ali o timo, tá? E aí cada lóbulo tímico vai ser formado pela zona cortical e pela zona medular. Aqui nessa imagem, nós temos maior. Então, você estava no aumento de 4 vezes, você vai passar um aumento de 10 vezes. Nesse aumento de 10 vezes, nós iremos observar a particularidade de cada lóbulo tímico. Então, veja que essa região cortical, ela é mais escura. Realmente, por que ela tem uma basofilia acentuada? O que é essa basofilia acentuada? É porque ela tem um grande acúmulo de linfócito e os linfócitos são corados acentuadamente com o corante hematoxilina no núcleo. Então, ele fica aqui mais escuro. Nessa imagem dá para ver
visualizar melhor que a região cortical... Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Não, porque tá cortando toda hora. Tá ruim de entender. Tá ruim? O meu também Eu tá vou cortando voltar toda aqui um hora. pouquinho. Não. Espere um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver a imagem? de scope no seu programa, colocar no aumento de 4 vezes. E aqui nós temos os dois lóbulos do timo. A região cortical, essa região cortical, veja que ela é uma região mais escura, tá? Por que ela é uma região mais escura? Porque ela tem uma quantidade maior de linfócito, certo? E uma região medular central. Veja que essa região medular, ela é mais clara. Então, o que nós temos no timo? Nós temos uma região mais externa, que é a região cortical, e uma região mais interna, que é a região medular, tá? E por que que o timo ele possui esses dois lobos? Porque ele tem ali paredes que são formadas de tecido conjuntivo. Então, aqui nós temos paredes formadas de tecido conjuntivo que vai seccionar ali o timo, tá? E aí, cada lóbulo tímico é formado pela zona cortical e pela zona medular. Aqui nessa imagem, nós temos o aumento maior. Então, você estava no aumento de 4 vezes, você vai passar para o aumento de 10 vezes. Nesse aumento de 10 vezes, nós iremos observar a particularidade de cada lóbulo tímico. Então, veja que essa região cortical, ela é mais escura. Realmente, por que que ela tem uma basilia acentuada? É porque a grande volume de linfócitos, os linfócitos acentuadamente com hematoxicina no seu núcleo. Então, fica aqui mais escuro. Nessa imagem dá para visualizar melhor que a região cortical, o lóbulo cortical, ele é mais escuro e a zona medular, ela é mais clara. Veja que toda a zona medular, ela é envolvida por uma zona... Pessoal, vocês estão ouvindo? Me sinalizem por aqui, vocês estão ouvindo? Professora, tá muito Eu não tô ruim. ouvindo direito, não. Eu não tô ouvindo, não. Então, pessoal, vocês precisam desligar o áudio. O Mas áudio está ligado. Não, mas O meu tá tava desligado. ligado. O meu tá desligado. Aqui aparece para mim que está ligado. Não, eu ativei agora para poder responder a senhora, professora. Mas Eu tá também. desligado. Tá Tá toda ouvindo? hora Vamos falhando. ligar. É porque pode ser a internet, tem muita gente na sala. E aí pode Eu ser acho que que é a trave internet. mesmo. Tem que ter um pouquinho de paciência. Vê se vai melhorar agora. Nesse aumento de 10 vezes, nós iremos observar a particularidade. Ai, tem áudio aberto, gente. Então, veja que Tem áudio aberto.
Pessoal, desliga o áudio. Essa região cortical ela é mais escura. Realmente, porque ela tem base siliconada. O que é sofisticada? É porque ela tem um grande acúmulo de linfócito e os linfócitos são corados acentuadamente com o corante hematoxilina e iodina no seu núcleo. Então, ele fica aqui mais escuro. Nessa imagem dá para visualizar melhor que a região cortical, o lobo Pessoal, vocês estão vendo o vídeo? Vocês estão vendo o vídeo? Vocês estão vendo a imagem na tela? Eu vejo mais ou menos, porque quando agarra também. Sim, mas você está vendo a imagem, não tá? Tô. Vocês estão vendo? Então, tá, né? Aí, pessoal, mais uma vez, desliguem o microfone. A minha voz? Sim. Estranho. Eu acho que é a internet. Aí aqui tá completo o sinal. ela é mais clara. Veja que toda a zona medular ela é envolvida ali por uma zona cortical, tá? Então, todo o corte do timo, você vai observar uma parte do lóbulo tímico formado por essa região cortical e pela região medular. É importante, neste momento, você diferenciar. Então, veja que conforme você vai aumentando ali o tamanho da sua imagem, você consegue observar as características individuais ali do órgão. O que marca o timo é essa zona cortical e essa zona medular, que tem coloração diferente devido à quantidade de linfócitos que possuem cada região. Na região cortical, ali nós temos uma maior quantidade de linfócitos, consequentemente, o linfócito ele tem um núcleo que se cora fortemente a corantes básicos, gerando essa característica de basofilia, e a região medular, devido a uma menor quantidade ali de linfócitos, ela se cora mais fracamente. Então, nós vemos ali uma região mais clara, uma região mais incolor. Voltando ao quadro, nós temos aqui o que você precisa fazer nesse primeiro momento, nessa primeira imagem. Então, você vai ali identificar no aumento de 10 essa cápsula de tecido conjuntivo e as trabéculas que vão seccionar o timo em lóbulos, em um lóbulo tímico, tá? E aí, então, quando você identificar essa cápsula de tecido conjuntivo, você vai identificar também quais são os lóbulos. Qual é o lóbulo da zona cortical e qual é o lóbulo da zona medular. O que você vai fazer neste momento? Você vai desenhar o que você está observando e vai identificar as estruturas. É importante você identificar e mostrar ali qual que é a região medular e qual é a região cortical. Então, escreva uma legenda ali no seu desenho para que você consiga ali depois identificar. Se você quiser colorir a imagem, também facilita. Por quê? Porque você vai lembrar que nessa região cortical é uma região mais escura devido à grande quantidade de linfócitos. A região medular ela é uma região mais clara devido à menor quantidade de linfócitos. Você terá um tempo, um instante para que você possa identificar as estruturas e ali fazer o seu desenho e em instantes voltaremos. Melhorou agora, pessoal, o áudio? Melhorou, pessoal, o áudio? O Pra meu mim, continua continua travando. Para mim aqui não está travando.
Tem muita gente lá no grupo lá falando que tá em branco. Mas vocês estão conseguindo ver? O meu trava e a imagem trava também. O meu também. Tá travando? Tá. Estranho. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a reunião e vou voltar novamente para ver se melhora, tá? Aí vocês mandem um invite de novo. Pode ser? Ok. Pode. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá ouvindo bacana agora? Eu estou, mas às vezes travo também. Agora o meu tá certinho. Tá, certinho. Uhum. Vou Agora esperar, vou sim. esperar. Lara, professora, Oi. eu não estou conseguindo ver nada, só fica tudo branco a tela. E Então, nem ouvi direito. a gente vai tentar novamente aqui para ver se dá tudo certo aqui, tá? É assim mesmo. Tô admitindo todo mundo aqui para poder a gente começar. Lara, eu não consigo ver os vídeos, eu não conheço direito o aplicativo. Alguém pode me explicar onde que eu aperto para ver? Ai, meu Deus, caiu de novo. Não, eu não coloquei o vídeo ainda não, gente. Eu tô esperando todo mundo ingressar. Ah, sim, não, mas é porque antes eu não estava conseguindo ver e você já passou alguma coisa sobre o Timo. Sim. Espera aí um pouquinho. Estão ouvindo? Sim, eu tô ouvindo, mas eu não estava conseguindo ver o vídeo que você estava passando, a tela estava ficando branca. E eu só tenho que comentar pelo celular. Pelo celular não tá dando certo, tá travando, tá travando. Eu também só estava conseguindo ouvir, ver eu não estava conseguindo. Alguém conseguiu ver? Alguém conseguiu ver, pessoal? Eu vi, mas eu tô pelo notebook. Sim. Eu tô tentando entrar pelo computador também.
Que pelo celular tá mais muito ruim. fácil. Aí eu tô, por enquanto, no celular e tentando abrir pelo computador. Falta muita gente ainda para entrar no grupo? Pessoal, falta alguém? Vocês... Pessoal, vocês estão ouvindo? Todo mundo está ouvindo? Sim. Então tá. Então a gente Sim. vai começar a dar, né, parar, a gente parou no timo e a gente vai voltar na questão da lâmina do timo para poder, né, porque ficou meio complicado aí para vocês ouvirem. Aí vocês me sinalizem, se estiver dando algum problema, vocês me comunicam aqui, abrem né, o áudio, né, o microfone e me fala. Tá bom? Tá ok. Pessoal, vamos todo mundo desligar o áudio? A Janine está com o áudio ligado, o José Fernando, para poder não dar interferência. Como que desliga o áudio? Eu não sei, não. Você clica no microfonezinho, não tem uma figura de microfonezinho. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e vocês me sinalizem, tá? Estão conseguindo ver a tela? Agora eu vi, Agora professora. sim. Agora eu Viram? tô Agora eu tô vendo, agora eu vendo também. consegui ver. Eba! Eu também tô vendo. Agora, mas você tá usando Glória, a sua glória, tela, né? glória. Glória a Deus no céu, gente. Aqui, vou colocar aqui, vocês... Mas o áudio tá muito baixo. Mas tem Não, como mas aumentar o eu não- volume, o áudio do Gente, vídeo mas aí? não começou o vídeo ainda não. O vídeo tá eu pausado. não liguei o vídeo ainda não, galera. Eu vou colocar aqui, tá bom? Tá ótimo. Estão ouvindo? Sim. Pessoal, tem áudio, tem microfone aberto. Professora, a Rayane pediu para você aceitar a entrada dela. Vou aceitar aqui.
E quando você está falando, o áudio está saindo muito baixinho aqui pro meu telefone. Vamos ver se vai. Eu não tô conseguindo ouvir o vídeo. Ninguém está conseguindo ouvir, pessoal? Tá todo mundo ouvindo? Eu não estou ouvindo. Agora tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir? Eu escuto a sua voz, mas o vídeo eu não consigo ouvir. Só vejo a imagem. Eu também. Eu não tô conseguindo ouvir o vídeo, só a sua voz. A imagem eu tô conseguindo ver. Eu só tô conseguindo ver a imagem também. O áudio não tô conseguindo ver, não. E o vídeo não tá rodando também, não. Acentuada. É porque ela tem um grande acúmulo de linfócito e os linfócitos são corados acentuadamente com o corante hematoxilina e eosina no seu núcleo. Então, ele fica aqui mais escuro. Nessa imagem dá para visualizar melhor que a região... O vídeo está ligado? Ele é mais escuro e a zona medular ela é mais clara. Estão ouvindo o vídeo? Estão ouvindo? Agora Eu não tô ouvindo, não. Tá muito baixinho. Eu tô tem como... mas Ele não é tá muito alto mesmo, não. travando, mas tá travando É muito. bom colocar o fone de ouvido. Tem como colocar o piscão de voz. Aqui no meu deu para escutar melhor. Veja que toda a zona medular é envolvida ali por uma zona cortical, tá? Então, todo o corte do timo, você vai observar uma parte do lóbulo tímico formado por essa região cortical e pela região medular. É importante, neste momento, você diferenciar. Então, veja que conforme você vai aumentando ali o tamanho da sua imagem, você consegue observar as características individuais ali do órgão. O que marca o timo é realmente essa zona cortical e essa zona medular, que tem coloração diferente devido à quantidade de linfócitos que possui em cada região. Na região cortical, ali nós temos uma maior quantidade de linfócitos, consequentemente o linfócito ele tem um núcleo que se cora fortemente a corantes básicos, gerando essa característica de basofilia, e a região medular, devido a uma menor quantidade ali de linfócitos, ela se cora mais fracamente. Então, nós vemos ali uma região mais clara, uma região mais incolor. Voltando ao quadro, nós temos aqui o que você precisa fazer nesse primeiro momento, nessa primeira imagem. Então, você vai ali identificar no aumento de 10 essa cápsula de tecido conjuntivo e as trabéculas que vão seccionar o timo em lóbulos, em um lóbulo tímico, tá? E aí, então, quando você identificar essa cápsula de tecido conjuntivo, você vai identificar também quais são os lóbulos. Qual é o lóbulo da zona cortical e qual é o lóbulo da zona medular. O que você vai fazer neste momento? Você vai desenhar o que você está observando e vai identificar as estruturas. É importante você identificar e mostrar ali qual que é a região medular e qual é a região cortical. Então, escreva uma legenda ali no seu
para que você consiga ali depois identificar. Se você quiser colorir a imagem, também facilita. Por quê? Porque você vai lembrar que nessa região cortical é uma região mais escura devido à grande quantidade de linfócitos. A região medular, ela é uma região mais clara devido à menor quantidade de linfócitos. Você terá um tempo, um instante para que você possa identificar as estruturas e ali fazer o seu desenho e em instantes voltaremos. Cortical. Identificar as estruturas. Bom, então você conseguiu observar e identificar essa imagem do timo? Conseguiu identificar as estruturas, a divisão dos lóbulos e a formação dos lóbulos? Conseguiu identificar qual que é a região cortical e qual é a região medular? Então, agora é muito importante que você consiga identificar essas estruturas e que você consiga ali saber qual é ali a característica desse órgão linfático primário, que é o timo. Qual que é a função do timo? Nós falamos tanto na região cortical e na região medular, que elas têm presença do quê? De linfócito. O timo, ele é um órgão onde o linfócito sofre a maturação. A função do timo no nosso sistema imune, na nossa resposta imune, é o processo de diferenciação e de maturação dos linfócitos T. Vamos agora aos resultados esperados dessa primeira prática, que é a Professora, aceita o Esté aí, que ela está tentando entrar. Já aceitei. Como resultado da histologia do timo, aqui o timo, que ele é um órgão bilobulado, situado no mediastino, atrás do externo e na altura dos grandes vasos do coração. Então, veja aqui que o timo está localizado ali próximo ao coração e aos grandes vasos da nossa circulação e está atrás do externo. O timo, ele é considerado um órgão linfático primário. Por quê? Porque, como já dissemos, os órgãos linfáticos primários, eles são os locais onde as células elas sofrem esse processo de formação. Então, nós temos as células que são pluripotentes, que são as células tronco, e elas vão ali se diferenciar e vão gerar células que são capazes de ter uma resposta imune, que são as células imunocompetentes, tá? E por que o timo ele é um órgão linfático primário? Porque é no timo que ocorre o processo de diferenciação, maturação e seleção dos linfócitos T. Onde que acontece isso no timo? Então, os linfócitos T imaturos, eles estão ali no córtex do timo. Eles migram da medula óssea para o córtex do timo. E ali eles começam a se proliferenciar e começam a maturar. No timo, nós também temos uma grande quantidade de células dendríticas. Essas células dendríticas, elas são derivadas dos monócitos. E por que elas são chamadas de células dendríticas?
dendríticas, porque elas têm longas projeções ramificadas que lembram os dendritos de um neurônio. Por isso que ela é chamada de célula dendrítica. E ela é uma célula muito importante, por quê? Porque ela vai auxiliar no processo de maturação do linfócito T, tá? E também no timo, ali no córtex do timo, nós temos células epiteliais. E essas células epiteliais, elas têm vários processos que vão cercar e vão servir como estrutura ali também para a maturação dos linfócitos. No córtex também temos ali localizados os macrófagos, que são células responsáveis por realizar a fagocitose. O que acontece? Os linfócitos que sofrem a maturação no córtex do timo, eles são transportados, são deslocados para a medula. Só que apenas 2% dos linfócitos T que estão em desenvolvimento, eles sobrevivem no córtex. O restante dos linfócitos, eles sofrem um processo de morte celular programada, eles sofrem um processo de apoptose. Por isso que nós temos uma quantidade maior de linfócitos T no córtex do que na medula. Então, veja aqui, os linfócitos, eles são produzidos na medula óssea e migram para o córtex do timo, que é a região mais periférica, que é a região mais externa do timo, que você conseguiu observar na imagem. Ali a gente tem uma maior quantidade de linfócitos. Por quê? Porque os linfócitos T, eles chegam no córtex do timo. Ali eles sofrem todo o processo de maturação e diferenciação. E aí o que ocorre depois? Os linfócitos T que estão maturados, que estão desenvolvidos, eles seguem para a medula. Só que apenas 2% desses linfócitos T seguem para a medula. O restante, eles sofrem a apoptose e morrem, tá? Por isso que o córtex ele é mais escuro e a medula é mais clara, porque a quantidade de linfócitos que nós temos na medula é menor. Voltando ao quadro, nós temos que a medula também é formada por células dendríticas e por macrófagos. E a principal célula que está presente na medula do timo são os linfócitos T mais maduros. O timo, ele é um órgão que tem ali um elevado conteúdo de tecido linfático e também de rico suprimento sanguíneo. E por isso, o timo ele tem uma coloração, um aspecto avermelhado. Tá? Devido ali ao seu elevado conteúdo de rico suprimento sanguíneo, ele tem esse aspecto vermelhado. E o que acontece com o timo? Com a idade, o timo ele vai sofrendo ali infiltração de tecido adiposo. E esse tecido adiposo ele vai substituindo o tecido sanguíneo. Tá? Então, nós temos ali no timo uma cor mais amarelada. Por quê? Porque está tendo ali invasão de gordura, tá certo? Então, basicamente, com a idade avançando, com o aumento da idade, nós temos infiltração de tecido adiposo no timo, que vai substituir esse tecido linfático, dando ao timo ali a impressão de um tamanho mais reduzido, um aspecto reduzido. E aqui nós temos o corte histológico do timo. Então, veja que o timo ele tem uma camada envolvente de tecido conjuntivo, e essa camada aqui é a cápsula, tá? Que vai envolver ali todo o timo. E existem extensões da cápsulas que são chamadas de trabéculas. Veja que as trabéculas, ela faz essa divisão do timo em lobos do timo. Então, as trabéculas, elas seccionam o timo e formam os lobos tímicos. E cada lobo, ele tem um córtex, que é mais externo. Então, veja aqui que nós temos o córtex mais externo e a região medular, que é mais interna. E todo o córtex, ele envolve uma região medular, tá? Bom, a porção externa, que é o córtex, ele tem ali uma coloração mais escura, ele é acentuadamente basófilo, então veja aqui, ó, que ele é mais escuro. Veja na imagem que ele tem uma coloração mais escura. E essa basofilia é devido ao quê? É devido ao grande acúmulo de linfócitos T em desenvolvimento na região do córtex, e o núcleo desses linfócitos, eles coram-se intensamente com o corante hematoxilina eosina, dando essa característica basófilica, aqui basofílica, que é essa afinidade aos corantes que são
básicos, tá? E aí sempre teremos o quê? Sempre teremos uma zona cortical, uma região cortical, envolvendo uma região mais central, que é a região medular. E essa região medular, ela é uma região mais clara, e ela é mais clara por quê? Porque ela tem uma menor quantidade de linfócitos. Uma característica importante dessa região medular é que ela possui os corpúsculos de Russell. Esses corpúsculos de Russell, eles são ali muito importantes porque eles vão delimitar nos cortes histológicos o que é o timo, tá? Do que são formados esses corpúsculos de Russell? Eles são formados por células reticulares epiteliais. São células organizadas em camadas concêntricas. Então, veja aqui a estrutura desse corpúsculo de Russell, que está apontado aqui pela seta, tá? Então, elas são camadas concêntricas unidas por muitos desmossomos. Desmossomos são estruturas ali da membrana plasmática que unem as células, tá? Bom, e algumas dessas células, principalmente ali as mais centrais, elas podem degenerar e morrer, deixando os restos celulares. Então, observe aqui essa imagem. Nós temos aqui o corte do timo, tá? E aqui nós temos a zona cortical. A zona cortical é a zona mais periférica, é a região que está mais externa. Essa zona cortical, veja a quantidade de linfócitos que ela possui. Então, todas essas células aqui são linfócitos, são os linfócitos T. Os linfócitos T, eles chegam nessa região cortical da medula óssea para sofrer o processo de maturação, tá certo? E aqui nessa zona cortical, esses linfócitos T, eles maturam, eles se diferenciam. E somente uma parte é transportado para a zona medular. Então, veja que essa zona medular, ela tem aqui um aspecto mais claro, devido à menor quantidade de linfócitos. Então, comparando, nós conseguimos ver espaços vazios aqui, espaços em branco. São espaços que não são ocupados por linfócitos. Uma característica muito importante da zona medular são os corpúsculos de Russell. E essa é uma característica que vai mostrar ali, em cortes histológicos, o que é o órgão timo. Porque quando nós observamos o timo em cortes histológicos e observamos exatamente a zona medular, nós iremos ali observar os corpúsculos de Russell. E qual é uma principal característica do timo? O timo é o órgão que sofre a maturação dos linfócitos. Então, ele é um órgão que tem ali uma especificidade muito importante na nossa resposta imune, porque os linfócitos T, eles serão ali, principalmente as células de defesa, contra as infecções virais agudas. Então, quando nós temos ali infecções virais, nós precisamos, o nosso corpo, ele lança a mão desses linfócitos T para que eles possam ali realizar todo o combate àquela infecção. E esse processo de maturação dos linfócitos vai acontecer nesse órgão, vai acontecer no timo. Voltando ao quadro, nós temos aqui o nosso próximo procedimento. No próximo procedimento, nós vamos... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Agora vocês conseguiram ver o vídeo? Melhorou um pouquinho? Sim. Sim. Então, pessoal, né, nós falamos do timo, né, foi falado do timo, né, da sua função, né, da localização dele, que é localizado no tórax, né, abaixo do externo e mais acima do coração, entre os pulmões, né, e a função do timo nada mais é que é o quê? O timo é uma glândula linfóide primária, né, e ela é especializada, né, ela é exclusiva do sistema imunológico, né, a função dela é nos proteger, né, dentro de diversos órgãos que faz esse trabalho de proteção do nosso organismo, né, e é dentro do timo que os linfócitos T amadurecem.
Então, a gente aprendeu, né, que o timo ele tem uma grande função no nosso sistema imunológico. E aí, a nossa segunda lâmina é a lâmina de linfonodo, né? O que vem ser um linfonodo, né? Qual que é a função dele no nosso organismo, né? Ele também pode ser chamado de gânglios linfáticos, né? Eles são órgãos que são através do tecido linfóide, eles são distribuídos por todo o nosso corpo, né? Então, a gente tem linfonodo em todo o nosso corpo, né? Eles podem ser localizados nas axilas, na virilha, no pescoço, né? E são ligados aos vasos linfáticos, né? Na verdade, esses linfonodos, eles são pequenas estruturas que funcionam como filtros, né? Para substâncias nocivas, né? Ele é como se fosse um filtro, ele filtra o que vem de agressivo para o nosso corpo. E eles contêm células do sistema imunológico que ajudam a combater essas infecções e destrói essas infecções, né? Eles destroem os germes que são transportados pelo líquido linfático. Então, o linfonodo ele tem também uma função de proteção, né? Que onde são órgãos que são espalhados para o nosso corpo, onde a gente tem nas axilas, na virilha, geralmente quando tem algum nódulo, né, inflamado, né? Geralmente né? Os linfonodos quando inflamam, né? Acomete mais virilha e mais axila, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas são os locais que mais acometem quando esses linfonodos estão inflamados. Por que eles inflamam? Porque eles estão tentando combater uma infecção, né? Uma inflamação. Então, é um meio de resposta. Vocês estão me ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Sim. Então, tá bom. E aí, a gente vai passar agora para poder, para a lâmina do linfonodo. E da virilha é a região onde os linfonodos estão mais presentes, tá? Então, às vezes, a gente pode, quando nós temos algum processo infeccioso, algum processo inflamatório, nós conseguimos sentir esses linfonodos aumentados ali, tá? Que estão principalmente presentes nessas regiões do nosso corpo. Os linfonodos, eles estão interpostos ao longo dos vasos linfáticos. E por que eles estão interpostos ao longo dos vasos linfáticos? Eles são ali responsáveis por filtrar a linfa, tá? Então, eles atuam como filtros para a passagem da linfa. A linfa que também circula para o sistema circulatório, tá? Então, os linfonodos, eles são filtros dessa linfa. Lá na linfa, quando a linfa passa pelo linfonodo, ela tem ali todo o processo de remoção de partículas estranhas antes que essa linfa volte para o sistema circulatório, porque nós temos aqui a conexão do nosso sistema linfático com... Então, antes que essa linfa volte e retorne ao nosso sistema circulatório, ela é filtrada nos linfonodos. E como que ocorre esse processo? Então, veja que o linfonodo, nós aprendemos que ele tem uma região de córtex superficial, uma região de córtex profundo e uma região de seio medular. Na região do córtex superficial, veja que ela é constituída por diversos seios, e esses seios, eles são constituídos por tecido linfóide frouxo, ou seja, tem uma menor concentração de células.
Esse córtex superficial, ele é um espaço irregular e é um local preferencial para a passagem da linfa, tá? Então, a linfa, ela chega no linfonodo através do vaso linfático aferente. E aí ela vai ter contato com o córtex superficial. Os seios dessa região do córtex vai receber essa linfa desse vaso linfático aferente e aí ela vai seguir a passagem para o córtex profundo e também para o seio medular, tá? E ali na região dos seios medulares, as suas paredes, como são muito permeáveis, a linfa e a célula ela vai entrar e vai sair desse seio durante o seu trajeto pelo linfonodo. Então, na região do seio medular, nós dizemos que é o local de passagem preferencial da linfa. É aqui na região do seio medular que nós temos todo o processo de filtração dessa linfa. A linfa que chega pelo vaso linfático aferente e já entra em contato com o córtex superficial e aí tem a passagem pelo córtex profundo e também pelo seio medular. Aqui nós temos um corte histológico do linfonodo. O que eu quero chamar a atenção? Quero que você observe que esse linfonodo ele tem uma cápsula. Essa cápsula é o que envolve todo o órgão, tá? Essa cápsula, ela vai envolver todo o linfonodo e ela é formada de tecido conjuntivo. Abaixo da cápsula, nós temos a zona cortical. Veja que essa zona cortical é uma zona que tem ali a presença dos folículos linfáticos. Esses folículos linfáticos, eles são importantes e eles são constituídos principalmente de linfócitos, tá? Ele tem lá uma região mais clara, uma região central mais clara e o seu centro germinativo. Abaixo dessa região cortical superficial, nós temos a região paracortical. Essa região paracortical, ela é uma região de limite impreciso, que ela está situada na região cortical, mas ela tem contato com a zona medular. Então, nós temos a região cortical mais superficial e a região cortical mais profunda, que tem o contato ali com a região medular. A região cortical, ela é formada por tecido linfático e contém milhares de linfócitos. Então, veja que na região cortical nós conseguimos observar aqui uma intensa coloração mais escura, mais azulada. É devido à grande quantidade de linfócitos. E esses linfócitos podem estar dispersos ou eles estão presentes nos folículos linfáticos. Os folículos linfáticos que são formados ali de linfócitos, tá? Bom, esses folículos linfáticos, eles são aglomerados esféricos, então veja que ele tem uma característica ovalada e são observados exclusivamente na região cortical. Veja que nós estamos observando aqui os folículos linfáticos apenas na região cortical. Na região medular, nós não observamos esses folículos linfáticos. E eles são aglomerados esféricos formados predominantemente por linfócitos B. Então, aqui nós temos no linfonodo, fazendo parte do folículo linfático, os linfócitos B. Tá? Isso é importante porque chama atenção nos cortes histológicos, que são áreas circulares azuis. Então, veja que aqui nós temos a histologia do linfonodo e você precisa observar que essa cápsula é o que delimita o órgão. Ela é uma cápsula de tecido conjuntivo. Abaixo da cápsula, nós temos a região cortical, que é mais escura do que a região medular, e essa região cortical, ela é formada por linfócitos. E presente nessa região cortical, nós temos a característica da região cortical, que são os folículos linfáticos. Esses folículos linfáticos são formados pelos linfócitos B. O que é uma característica marcante nos cortes
recortes histológicos do linfonodo. É que os folículos linfáticos estão somente na região cortical do linfonodo. Eles não estão presentes na região medular. Então, essa é uma característica importante que você tem que diferenciar ali na sua lâmina, na sua visualização. E o linfonodo é o órgão responsável pela filtração da linfa. Por quê? Porque a linfa, ela será filtrada principalmente na região medular, aqui na região dos seios medulares, que é o local de passagem da linfa. Voltando ao quadro, nós temos aqui como que é dividido essa região medular do linfonodo. Então, essa região medular do linfonodo, ela tem duas estruturas marcantes, que são o cordão medular e o seio medular. Eles são bem diferentes, tá? Então, são os dois componentes ali da região medular. Os cordões medulares, eles são cordões compactos de células. Então, nós temos aqui uma grande quantidade de linfócitos, tá? Principalmente aqui os linfócitos B, mas nós temos também plasmócitos, macrófagos, células reticulares. Os plasmócitos são as células que vão dar origem aos anticorpos. Os plasmócitos, eles se diferenciam dos linfócitos B e vão produzir, vão dar origem aos anticorpos imunoglobulinos. E entre os cordões medulares, então, aqui entre um cordão medular e outro, nós temos a região do seio medular. Essa região do seio medular é uma região que tem espaços irregulares. Então, compare aqui com o cordão medular. Veja quantas células nós temos nessa região do cordão medular. E quase não tem a mesma quantidade no seio medular. São espaços irregulares e são espaços ali com menor quantidade de célula. Por quê? Porque é um local de passagem da linfa. É um local preferencial para a passagem da linfa. No maior aumento, você vai conseguir identificar essa região medular, quais são os componentes da região medular. Onde você observar uma quantidade maior de células, nós temos a região do cordão medular. Ela é chamada de cordão justamente porque são várias células reunidas. E a região do seio medular, geralmente ela está entre cordões medulares e é uma região que tem espaços irregulares, que são espaços mais vazios. São espaços mais vazios por quê? Porque não são preenchidos por uma grande quantidade de células. Porque nessa região medular, nós temos aqui a passagem da linfa, tá certo? Então, esse é o órgão linfonodo. O linfonodo que é um órgão considerado um órgão linfático secundário, na qual os linfócitos eles já estão funcionando, eles já estão participando da nossa resposta imune. Na verdade, eles já sofreram um processo de maturação, eles já estão prontos, agora eles já estão ativos e somente serão utilizados quando o nosso sistema imune necessitar. Então, quando eles forem recrutados, eles serão ali utilizados para a nossa resposta imune. Os linfócitos, que são as células responsáveis pelo combate, pela defesa do nosso organismo, principalmente contra as infecções virais agudas. Agora nós veremos Pessoal, vocês conseguiram ouvir a descrição do linfonodo? Sim, né? Melhorou um pouquinho, né? E aí, pessoal, agora nós vamos para a nossa última lâmina, que é a lâmina do baço, né? O que vem ser o baço, né? Qual é a função desse baço? Que muitos falam, né, que não serve para nada, né? Que não vê a importância, né, do baço. E aí, é no baço que ocorre a distribuição das plaquetas, né, que são um grande produtor de anticorpos. Então, é no baço que ocorre essa distribuição. E os anticorpos é o quê? É a nossa, o quê? A nossa proteção, né? É o que a gente tem de proteção contra os micro-organismos invasores.
né? Então, esse baço, ele é localizado na parte superior esquerda do abdômen e tem como função filtrar o sangue e eliminar os glóbulos vermelhos lesionados, além de produzir e armazenar os glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do nosso organismo, né? Então, ele vai o quê? Armazenar esses glóbulos brancos, que são o quê? São as células que a gente tem de defesa do nosso organismo, né? Eles que combatem as infecções, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Posso prosseguir, pessoal? Posso? Pode. Então tá. Tô vendo umas mãozinhas aí levantadas do Fernando. Projetadas as trabéculas e elas são projetadas para dentro do baço. E as trabéculas, elas vão se unificando e vão formando as veias trabeculares. Então, aqui nós observamos uma veia trabecular e é através da veia trabecular que o sangue vai deixar o órgão. Isso quando nós estamos observando no aumento de 4 vezes. E aqui também conseguimos observar um nódulo esplênico presente ali no baço. Quando você passa para o aumento de 10, você consegue ver ali, em maior aumento, como que é a cápsula e como que é ali a veia trabecular. Então, observe que nós temos aqui a cápsula e, através da cápsula, sendo projetada da cápsula, nós temos a trabécula. E a trabécula ali no centro da imagem, nós conseguimos observar essa veia trabecular, que é através dessa veia trabecular que o sangue vai deixar o baço. O baço, ele é um órgão importante, por quê? Porque é no baço que ocorre, por exemplo, a destruição das hemácias, das plaquetas. As nossas células, conforme elas vão sendo utilizadas, elas vão ficando envelhecidas. Então, por exemplo, as hemácias, ela tem um tempo de vida de 120 dias. A partir disso, ela não tem mais função, ela perde essa função, ela fica envelhecida, não tem mais utilidade para o nosso organismo. Não tem por que o nosso organismo ficar armazenando célula que não está sendo útil. Então, o que ele faz? Então, essas hemácias, elas são encaminhadas para o baço e através ali da passagem do sangue no baço, as hemácias e as plaquetas são destruídas. Então, o baço ele tem uma importante função nesse processo de destruição das células que são envelhecidas. Voltando ao quadro, o que você tem que fazer neste momento? Você tem que observar a cápsula de tecido conjuntivo, os septos, as trabéculas e o lóbulo do baço. Então, neste momento, você vai identificar essas estruturas, procure ali, no menor aumento, identificar o órgão de maneira geral, e aí depois, conforme você vai aumentando o tamanho da sua imagem, conforme você vai tendo ali uma imagem em tamanho maior, você consegue ali observar as estruturas desse baço. Então, consiga ali observar a cápsula, as trabéculas, e aí identifique essas estruturas. Você vai ter
tempo para que você possa executar essa atividade e em instantes nós voltaremos. Você viu que o baço ele é dividido em regiões. Então, nós temos a cápsula. Essa cápsula, ela circunda todo o baço. Ela é formada por tecido conjuntivo. E aí, partindo as projeções da cápsula, nós temos as trabéculas que vão dividir o órgão. E a partir das trabéculas, elas podem se encontrar formando as veias trabeculares. E a partir ali das veias trabeculares, é no local das veias trabeculares que o sangue ele vai deixar o baço. Então, todo o sangue que circula pelo baço, ele é ali, ele sai do baço, ele parte do baço através da veia trabecular. O baço também, ele contém uma região que é mais escura, que é chamada de polpa vermelha. Na polpa vermelha, nós temos a maior quantidade de sangue, então ela é chamada de polpa vermelha, porque onde nós temos ali a maior quantidade de circulação de sangue, e a polpa branca. A polpa branca é onde nós temos os folículos linfáticos, e os folículos linfáticos, eles são ricos em linfócitos, por isso que é chamado de polpa branca. Quando fazemos um corte a olho nu do baço, nós conseguimos observar essa região delimitada, o que é uma polpa branca e o que é uma polpa vermelha. Então, no parênquima do baço, nós conseguimos observar um espaço branco e um espaço vermelho. O espaço branco ali, que é a região rica nos linfócitos, que são formados pelos folículos linfáticos, e a polpa vermelha, que é uma região rica em sangue, é uma região altamente vascularizada, com uma circulação sanguínea. Vamos agora aos resultados dessa lâmina do baço, a histologia do baço. Vamos ao quadro. Nós temos aqui o resultado da histologia do baço, e o baço, ele é um órgão que tem uma estrutura oval. Ele tem aproximadamente o tamanho de um punho fechado. E ele é o maior órgão linfático, tá? Então, no nosso organismo, é a maior massa única de tecido linfático do nosso corpo. Como os demais órgãos linfáticos, ele é o local de proliferação dos linfócitos durante a resposta imune. E como ele está localizado na corrente sanguínea, o baço ele responde com mais rapidez aos antígenos que estão presentes no sangue, sendo um importante filtro fagocitário e também imunológico, além de um grande produtor de anticorpos. Onde que está localizado esse baço? O baço está localizado na região do hipocôndrio esquerdo, então aqui nós temos o baço, e ele está entre o estômago e o diafragma, tá? Bom, o baço, ele é o órgão isolado com maior acúmulo de tecido linfóide e é o único órgão linfóide que está interposto na circulação sanguínea. Por isso que ele é um órgão importante na defesa contra os antígenos que estão presentes no sangue circulante. Por quê? Porque como nós temos ali o baço interposto à nossa circulação sanguínea, ele vai conseguir filtrar todo esse sangue. E aí ele vai conseguir reagir mais rápido aos antígenos que estão presentes no sangue. Por isso que ele é chamado de filtro fagocitário, um filtro imunológico. Além do que ele é um grande produtor de anticorpos, tá? Então ele vai filtrar o sangue e vai reagir imunologicamente aos antígenos que estão transportados pelo sangue. Isso é muito importante. Essa característica do baço de ter essa interposição com o nosso sistema circulatório faz com que ele consiga filtrar o nosso sangue e reconhecer ali todos os
antígenos. O que são os antígenos? São todos aqueles corpos estranhos que tentam ali invadir o nosso organismo. Como esses corpos estranhos estão presentes no nosso sangue, quando o sangue ele passa pelo baço, o baço ele vai atuar na nossa resposta imune. Ele é um órgão de defesa contra os antígenos que estão presentes no sangue circulante. E uma outra função muito importante do baço, ele também é um órgão responsável pela destruição dos eritrócitos. O que são os eritrócitos? Os eritrócitos também são conhecidos como hemácias, que são ali desgastados pelo uso, tá? Então, veja que as hemácias, elas têm um tempo de duração de vida de 120 dias. Quando elas são envelhecidas, elas precisam ser destruídas. E elas serão destruídas no baço. Esse baço, que é formado por uma cápsula, a cápsula que é o tecido conjuntivo que envolve o baço, a veia e a artéria, que faz com que nós tenhamos ali uma interposição do sistema circulatório da nossa circulação do sangue com o baço, a polpa branca, que é uma região rica em folículos linfáticos, rica em linfócitos, e a polpa vermelha, que é chamada de polpa vermelha justamente pela coloração vermelha que ela possui ali, devido a uma grande circulação de sangue que nós temos nesse órgão. Aqui nós temos a imagem do corte histológico do baço. Então, quero chamar a atenção que nós temos aqui a cápsula. A cápsula, ela vai revestir todo esse órgão e a partir da cápsula partem as trabéculas. Então, veja aqui que nós temos as trabéculas. E essas trabéculas, elas partem da onde? São projeções que partem da cápsula. E elas vão partindo para o interior do baço. O parênquima do baço, ele é constituído pela polpa branca e pela polpa vermelha, sendo que na polpa branca nós temos uma grande quantidade de folículos linfáticos, de folículos linfóides, que pertencem ali à polpa branca, tá? Por isso que ela é chamada de polpa branca, que está presente ali as células brancas, os leucócitos. Tá? E aí, quando a gente observa o baço a olho nu, um corte de um baço a olho nu, nós conseguimos observar no parênquima os pontos esbranquiçados. Os pontos esbranquiçados do baço é a região onde nós temos uma grande quantidade de folículos linfáticos e a região da polpa vermelha, um tecido vermelho rico, escuro, que ele é rico em sangue, que é denominado de polpa vermelha. E aí toda a polpa esplênica do baço contém células e fibras reticulares. E também os linfócitos, que podem estar acompanhados de macrófagos e células apresentadoras de antígenos, tá? Por quê? Porque veja que o baço, ele é um importante órgão que vai ser ali utilizado na nossa resposta imune. Porque quando o sangue ele circula pelo baço, ele vai encontrar ali as células que são atuantes na nossa resposta imune. Então, nós temos o quê? Os macrófagos. Os macrófagos são células que fazem fagocitose. Então, quando encontram um antígeno no sangue, já vão iniciar essa fagocitose. E também as células apresentadoras de antígeno. O que seriam as células apresentadoras de antígeno? Como o próprio nome já diz, é uma célula que vai reconhecer os corpos estranhos, que vai reconhecer ali aquele corpo estranho como um antígeno, para que o nosso organismo possa lançar mão, para que nós tenhamos ali todas as células ativas da nossa resposta imune. Por isso que no baço nós temos os folículos linfáticos, especialmente na polpa branca, e além dos folículos linfáticos, nós temos ali os macrófagos, as células apresentadoras de antígeno, e esses folículos linfáticos, elas são regiões ali ricas em linfócitos. Voltando ao quadro, nós temos uma imagem que vai ilustrar como que ocorre a circulação no baço. E aí, quando nós observamos essa imagem, a gente consegue entender qual que é essa comunicação do nosso sistema circulatório ali do sangue com o baço, tá? Então, o sangue que flui para o baço, ele flui através da artéria esplênica, tá? Então, o sangue ele vai chegar no baço através da artéria esplênica e ele vai entrando nas artérias centrais da polpa branca. Então, veja que aqui nós temos a polpa branca
E essa polpa branca, ela está envolvendo toda essa artéria esplênica. Por quê? Porque é na polpa branca que nós temos os linfócitos T e os linfócitos B, que vão desempenhar as nossas funções imunológicas, tá? É semelhante ao que ocorre também no linfonodo. Também temos nessa polpa branca os macrófagos. Os macrófagos, eles vão realizar a fagocitose, vão destruir os agentes patogênicos que estão no sangue. Lembre-se aí, o que é a fagocitose? A fagocitose é o englobamento das partículas sólidas. Então, eu estou reconhecendo aquele corpo estranho, ele não faz parte do meu organismo. O que eu vou fazer com ele? Eu vou destruir aquele corpo estranho, aquele micro-organismo, aquela bactéria, aquele fungo, através da fagocitose, tá certo? Bom, e dentro da polpa vermelha, nós temos ali funções importantes que são relacionadas com as células do sangue. A polpa vermelha, que é intensamente vermelha, tem uma coloração vermelha rica, porque tem uma grande quantidade de sangue, e nessa polpa vermelha nós temos 3 funções principais. Quais são elas? É a remoção das células do sangue, das plaquetas, aquelas células que estão envelhecidas ou que estão rompidas, desgastadas, defeituosas. É responsável também pelo armazenamento de 1/3 ali de suprimento das plaquetas do nosso organismo e também é responsável pela produção de células sanguíneas, são responsáveis pela hematopoese durante a nossa vida fetal. E veja que aqui nós temos a histologia do baço, mostrando a polpa branca e a polpa vermelha. A polpa branca, ela é aqui a região onde nós temos os folículos, onde nós temos ali os nódulos linfáticos, os folículos linfáticos. E na polpa vermelha é a região onde nós temos uma grande quantidade de sangue, tá certo? E aí, então, nós temos que saber ali a diferença dessas regiões. Qual que é a importância de cada uma delas? Na polpa branca, como nós temos os folículos linfáticos, nós temos a grande quantidade de linfócitos, que são os linfócitos T e os linfócitos B. E na polpa vermelha, nós temos uma grande quantidade de sangue, que é por onde o sangue chega ali no baço, e aí então ele vai ser filtrado. O baço que tem essa importante função, ele vai ali ser responsável pela filtração do sangue. Como nós temos essa comunicação do sangue com o baço ele já consegue reconhecer quais são os antígenos que estão presentes no sangue e já vai ativar a nossa resposta imune. Então, quando ele reconhece ali um corpo estranho, por exemplo, uma bactéria, os macrófagos, eles já começam a realizar a fagocitose. E também nós temos ali a atuação dos linfócitos B e dos linfócitos T. Nessa aula prática de hoje, nós vimos qual que é a importância do sistema linfático para o nosso organismo. O sistema linfático, que é formado ali pelos órgãos linfáticos, eles podem ser classificados em órgãos linfáticos primários e órgãos linfáticos secundários. Os órgãos linfáticos primários, que são a medula óssea e o timo, são os locais onde estão produzidas as células do nosso sistema imune. Então, por exemplo, na medula óssea são produzidas as hemácias, as plaquetas e a série dos leucócitos. Dentro da série dos leucócitos, nós temos os linfócitos. Esses linfócitos, eles são classificados em 2 grandes classes: linfócitos B e linfócitos T. O linfócito B, ele é produzido na medula óssea e aí, então, já é maturado também na medula óssea. Então, na medula óssea, ocorre todo o processo de formação e de diferenciação e maturação desse linfócito B. Já o linfócito T, não. Na medula óssea, ele é produzido na forma de célula pré-T. E essa célula pré-T, ela vai ser encaminhada para o timo e lá no timo ela sofre todo o processo de maturação. Por isso que eles são chamados de órgãos linfáticos primários. O que seriam isso? São órgãos onde nós temos as células tronco. As células troncos, elas sofrem processos de diferenciação
em maturação para que possam formar células ali que sejam imunocompetentes. O que é uma célula que é imunocompetente? É uma célula que vai ter resposta imune ativada, que quando o nosso organismo necessitar, ela já vai estar ali pronta para ser utilizada. Os órgãos linfáticos secundários é que essas células já estão prontas para o uso e elas são transportadas pelo sangue. Então, por exemplo, os linfócitos foram maturados no timo, já estão maturados, já estão diferenciados e aí então são transportados para o sangue, para os linfonodos, para o baço e lá eles são realmente ativos e lá eles têm a resposta imune ativada. Por isso que eles são chamados de órgãos linfáticos secundários. Quais foram os órgãos linfáticos secundários que a gente aprendeu nessa aula de hoje? Nós vimos a histologia do linfonodo e vimos a histologia do baço, tá? É importante a gente se lembrar, com relação aos cortes histológicos, qual que é a característica de cada um desses órgãos. Então, por exemplo, se lembrar que o timo é o órgão responsável pela diferenciação e pela maturação dos linfócitos T. Esse timo, ele tem lóbulos tímicos, que é dividido em região cortical e região medular. A região cortical é a região mais externa, é uma região mais escura, é uma região que tem ali uma afinidade por corantes básicos. Então, aqui nós temos uma característica de basofilia. Por quê? Porque tem uma grande quantidade de linfócitos T. A região medular é a região mais interna, então todo o córtex, ele circula uma região mais interna, que é a medula, que é uma região que tem uma menor quantidade de linfócito. E por que que na medula nós temos uma menor quantidade de linfócito? Porque quando os linfócitos são produzidos na medula óssea, eles partem para o timo e alcançam a região cortical. Na região cortical, os linfócitos T, eles sofrem um processo de diferenciação e de maturação. E grande parte desses linfócitos T, eles sofrem a morte programada, a morte celular programada, que é a apoptose. Então, nós temos uma pequena quantidade de linfócito que migra para a região medular. Por isso que o lóbulo medular do timo tem uma coloração mais clara. Então, é importante você se lembrar disso, tá? E também, como característica do timo, nós temos os corpúsculos de Russell, que são características histológicas que vão definir ali a região medular do timo. Depois nós observamos a imagem de linfonodo. Linfonodo que é um órgão importante porque é o local de filtração da linfa. E nós temos a comunicação do nosso sistema circulatório com os vasos linfáticos, com o nosso sistema linfático. Essa linfa, antes de voltar para o nosso sistema circulatório, ela precisa ser filtrada. E ela será filtrada no linfonodo. O linfonodo, ele tem a cápsula que circunda o linfonodo e tem a região cortical e a região medular. Na região cortical, que é a região mais externa, a característica dela é que nós temos ali os folículos linfáticos, ricos em linfócitos B. Então, são linfócitos ali que vão produzir os anticorpos. Por quê? Porque dentro da nossa resposta imune, nós temos a resposta celular e a resposta humoral. Os linfócitos B, eles são responsáveis pela nossa resposta humoral, que vão produzir as imunoglobulinas, que vão produzir os anticorpos. Por exemplo, vão produzir ali os plasmócitos que se diferenciação, que vão se diferenciar em imunoglobulinas. Já a região medular, que é a região mais profunda, é uma região que não tem folículo linfático. Então, a característica do linfonodo em cortes histológicos é a presença dos folículos linfáticos no córtex do linfonodo. E assim, na região medular, nós conseguimos observar o seio medular e o cordão medular. E o seio medular é o local preferencial para a passagem da linfa. Então, essas são características importantes que você não pode se esquecer ali do nosso sistema imune. E o baço, que foi a última imagem que a gente viu, nós observamos ali a cápsula do baço e as projeções que partem da cápsula, que são as trabéculas, e ali
as trabéculas podem se unir formando as veias trabeculares. O baço que possui a polpa vermelha e a polpa branca. E quando nós observamos esse baço em um corte a olho nu, quando você corta o baço e observa o baço a olho nu, você consegue ver pontos brancos e pontos vermelhos. Os pontos brancos são chamados de polpa branca, que é constituída basicamente por folículos linfáticos, que são os linfócitos B. E a polpa vermelha, que é uma região rica em vasos sanguíneos. Essa é a importância da nossa prática de hoje. Espero que você tenha compreendido. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, conseguiram ver o vídeo agora? Melhorou um pouco? Sim, melhorou, professora. Graças a Deus, é assim mesmo. Então, pessoal, hoje, na nossa aula de hoje, né, nós vimos a histologia, né, e conseguimos identificar as lâminas e a função do timo, do linfonodo e do baço, né, que são as estruturas, né, responsáveis pela defesa do nosso organismo, compondo o nosso sistema imunológico, né, que são essas três estruturas que fazem parte do nosso sistema imunológico. Vocês querem colocar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Não? Vocês querem, gente, falar alguma coisa sobre a aula? Ninguém vai comentar nada? Tá tudo bem? Tá tranquilo. Foi tudo bom lá. Então, pessoal, assim, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença de vocês. Confesso que me surpreendeu a quantidade de alunos, eu fiquei muito feliz. E gostaria também de pedir desculpa por esses transtornos, né? Faz parte do nosso sistema mesmo, principalmente a tecnologia, é assim mesmo. E a gente só vai ter a tendência só progredir até o final das aulas. E eu gostaria que vocês amanhã, né, retornassem. Nós temos a AP2 amanhã. E aquela pendência que eu falei no início da aula, que está faltando um aluno para fazer o relatório da AP3 e 2 alunos da AP4. Aí eu aguardo que vocês coloquem no grupo, conforme eu coloquei aquela listagem lá, que coloque um nome que eu preciso para poder a gente conseguir concluir e colocar no sistema, tá? Eu desejo boa noite para vocês, muito obrigada mesmo, fiquei muito feliz com a presença de todos vocês aqui, um momento muito importante, né, para a gente se aproximar, né, nesse momento que a gente tem passado dessa pandemia. Espero que isso passe logo, que a gente consiga retomar nossas atividades, e amanhã eu espero vocês no mesmo horário, tá bom? Tá bom. Tá bom, professora. Boa noite, pessoal. Amanhã eu Boa mando o link noite. para vocês, tá? Tchau. Tá bom. Boa noite. Tchau.